Vamos continuar com a resolução de mais e mais questões. Quanto mais você treinar, melhor. Não esqueça, tente resolver a questão e aí você faz a correção. Caso você não saiba, então assiste e depois vai fazer sozinho. Esse é o caminho para que você possa dominar o conteúdo de raciocínio lógico, importantíssimo no seu concurso. Às vezes o concurso tem só 5 questões, a pessoa não pode zerar. O ideal não é só não zerar, o ideal é gabaritar. É isso que vai garantir a sua aprovação. Vamos para a nossa primeira questão. Olha só, se m igual a 2x mais 3y, então m igual a 4p mais 3r. Se m... Vamos colocar aqui a caneta. Se m igual a 4,3 mais pr mais 3r, então m igual a 2w. Olha que questão mais louca, não é mesmo? Vamos ver como procede aí a resolução da questão? Vamos começar. Ó. Temos aqui a sentença com o se então. Já sabe, ó, não pode ocorrer quem? A famosa Vera Fischer. Não pode ter verdadeiro seguido de falso. Ó. Se, então, portanto, m igual a 2x mais 3 ou m igual a 0, temos aqui uma sentença, ó, mais uma. Se m igual a 0, então, ora, olha aqui o seu ponto de partida, m mais h diferente de 1. Essa sentença é o ponto de partida, essa sentença é a sentença verdadeira. Então é daqui que você vai partir. A sentença verdadeira é m mais h é diferente de 1. Com base nisto, onde diz que m mais h é igual a 1, é uma sentença falsa. E como temos o então, a primeira sentença também tem que ser falsa. Então a sequência de eventos é essa. Parte do m mais h diferente de 1, é a primeira sentença, m mais h igual a 1 é falso, logo m igual a 0 também é falso. Terceira ponta. Agora m igual a 0, na sentença acima, falso. Logo, m igual a 2x mais 3 tem que ser verdadeira, porque o ou, sentença com ou só é verdadeira quando pelo menos uma é verdadeira. Bom, m igual a 2x mais 3y é verdadeiro. Onde está isto? Lá no início, ó. Então, a sentença na primeira frase, essa sentença também é verdadeira, é a mesma. Logo, m igual a 4p mais 3r tem que obrigatoriamente ser verdadeiro, não pode ser falso. Sétimo. Bom, oitavo passo, ó. m 4p mais 3r, oitavo passo. Logo, m igual a 2w menos 3r, obrigatoriamente verdadeira. Pronto, temos todas as conclusões aí que precisamos para gabaritar a questão. Vamos ver o gabarito da questão? Letra A, 2w menos 3r é igual a 0. Essa é uma sentença verdadeira. 2w menos 3r igual a 0. Bom, eu sei que 2w menos 3r é igual a m. E m é diferente de 0. Onde tem m igual a 0 é falso. E m é diferente de 0. Logo, essa sentença ela está falsa. Não é verdadeira. Bom, m diferente de 2x mais 3y? Não, ó, o m é igual a 2x mais 3y. Você observa aí onde tem o número 5, a sentença que eu numerei como número 5, que está verdadeira. Então, essa sentença é falsa. m igual a 2w menos 3r está totalmente correto. Está aqui, ó, m igual a 2w mais 3r. Foi dito isto. É a sentença, ó, você vai observar isso na sentença número 9, aí onde tem verdadeiro 9. Certo? Então, essa sentença, letra E, é a sentença verdadeira. M. Bom, a sentença B, 3p mais 2r, 3p mais 2r mais 3r é m. É diferente de 2w menos 3r, que é m também? Claro que isso aqui é falso, ó, a letra B. E a última aqui, 2x mais 3y. Quem é 2x mais 3y? M. É diferente de 2w menos 3r, que é m também? Claro que é falso. Então, observe que só tem um gabarito correto. O gabarito dessa questão é letra E. Maldosa, não é mesmo? Mas bonita a questão. Vamos para a próxima. O vento aí já levou, vamos lá. 3 pessoas, vamos ver aí a leitura da questão. 3 pessoas estão sendo acusadas por um erro técnico. Arnaldo, Hernaldo e Irnaldo. Olha só as palavras que eles utilizam. Tão próximas já para confundir. Então vai ser o A, vai ser o E e vai ser o I. São as 3 pessoas.
O erro pode ter sido cometido por um deles ou por mais de um deles. Conhecendo as seguintes afirmações: se Irnaldo, se I é inocente, então é culpado. Ou A é culpado ou é culpado. A cometeu um erro técnico. Bom, gente, ponto de partida é a sentença simples. Arnaldo cometeu erro técnico, tem que ser uma sentença verdadeira, nosso ponto de partida. Arnaldo é culpado, bom, se ele cometeu erro técnico, né? Veja, 3 pessoas estão sendo acusadas por um erro técnico. O erro pode ter sido cometido por um ou mais dele. Então, se ele cometeu erro técnico, ele é culpado, verdadeiro. 2. Bom, como diz aqui, ou seguido de ou, é exclusividade, só uma pode ser verdadeiro. Hernaldo é culpado, então tem que ser falso. Não podemos ter 2 sentenças verdadeiras na disjunção exclusiva. Bom, Hernaldo é culpado, já sabemos que é uma sentença falsa. 4. Como temos o então, Irnaldo é inocente, tem que ser uma sentença falsa também. Não pode ficar verdadeiro seguido de falso no então. Logo, quais são as nossas conclusões? O Arnaldo cometeu erro técnico, ele é culpado. O Hernaldo é culpado, é falso, ele não é culpado. E o Irnaldo é inocente, é falso, então ele é culpado. Temos 2 culpados, o Irnaldo e temos como culpado Arnaldo. Esses são os 2 culpados. Então vamos ver aí o gabarito. Irnaldo e Arnaldo são os 2 culpados. Bom, podemos concluir, vamos colocar aqui, o Arnaldo e o Irnaldo são culpados. Bom, somente Irnaldo não cometeu erro? Está errado. Somente está errado. O único que errou foi? Está errado, não só tem um único que errou. Somente Arnaldo cometeu erros? Somente não. Tanto Arnaldo como Hernaldo cometeram erros? Hernaldo não. Arnaldo e Irnaldo cometeram erro. Está aqui o nosso gabarito, o gabarito da nossa questão, letra E. Estão observando aí como é divertido as questões de raciocínio lógica? Raciocínio lógico. E outra coisa, olha quanto você utiliza do pensar, os neurônios trabalharem para você responder corretamente essas questões. Como eu disse, vai ajudar no desenvolvimento das outras matérias, você aprender a elaborar o pensamento, julgar. Vamos para a nossa próxima questão, mais uma. Considere falsa a proposição: se x dirige em alta velocidade e avança o sinal vermelho, então é multado. Temos aqui uma sentença condicional, se então. Ela só é falsa quando a primeira sentença é verdadeira e a segunda é falsa. Logo, é multado tem que ser sentença falsa e a primeira sentença tem que ser verdadeira. Só que essa sentença é composta pelo i. Logo, as 2 partes têm que ser verdadeiras. X dirige em alta velocidade tem que ser verdadeiro e avança o sinal vermelho também tem que ser verdadeiro. Então, se eu tiver verdadeiro e verdadeiro, então falso, o resultado da sentença inteira fica falsa. Bom, vamos ver aqui a análise das afirmações, como ele disse aí. Vamos ver a análise das afirmações. X dirige em alta velocidade, verdadeiro. Avança o sinal vermelho, verdadeiro. E não é multado, é uma sentença verdadeira. Veja que as 3 aí ficaram verdadeiras. Então, aqui também temos o conectivo E. Essa sentença ela é verdadeira. E é verdadeiro quando todas as sentenças são verdadeiras. A próxima. Se x dirige em alta velocidade, a sentença é verdadeira. E não é multado, isso aqui é verdadeiro. Então, avança o sinal vermelho. Ele avançou o sinal vermelho? Sim, verdadeiro. Logo, essa sentença também é verdadeira. Porque temos o E, que é verdadeiro, e o então, em sequência, verdadeiro com verdadeiro, dará verdadeiro. X é multado, sentença falsa. Se, somente se, dirige em alta velocidade, verdadeiro. Ou, bom, tudo já ficou verdadeiro aí. Bom, se eu tenho falso e verdadeiro no se, somente se, essa sentença ela é falsa. Tá bom? Avança o sinal vermelho, é verdadeiro, mas, bom, ficou falso
Se, somente se, verdadeiro. Logo, a sentença é falsa, porque o se, somente se só é verdadeiro quando são iguais. Bom, com base nisto, o que é que a questão quer saber? Vamos ver aí. Ó, aliás, na verdade, era só uma análise, né? Para saber o que é verdadeiro ou não. Então, de acordo com nossa análise, a sentença 1 é verdadeira, a sentença 2 é verdadeira e a sentença 3, ela é uma sentença falsa. Pronto? Podemos continuar? Vamos para a próxima. A proposição simbólica A e B, então não A, então não B, é sempre julgada como verdadeira, independente de A e B serem verdadeiros ou falsos. Essa questão é uma questão da prova do CESP e é para julgar. Você deve julgar a sentença, se ela é verdadeira ou falsa. Bom, eu tenho que verificar, não é? Se ela é sempre verdadeira. Sempre verdadeira significa tautologia. Vamos verificar se a sentença é uma tautologia. Para fazer isso, já sabe a tabela verdade. Sentença A, sentença B. Temos que ter a sentença A e B. Depois, temos que ter a sentença não B. Temos que fazer A, então não B. Ó, tudo isso aqui tem que ser feito. A, então não B. Bom, depois disso temos que negar. Então vai ser feita a negação de A, então não B. E por fim, teremos que ter a sentença A e B, então não A, então não B. Bom, minha gente, essa é a nossa sentença, esse é o resultado final. Vamos ver como é que faz? Vamos começar, ó, verdadeiro, vamos começar a resolver. Verdadeiro, verdadeiro, falso e falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. A sentença A e B só é verdadeira quando as duas sentenças são verdadeiras, a primeira linha, caso contrário, fica falso. Resultado é falso. A negação de B, falso, verdadeiro, falso e verdadeiro. Agora, temos que fazer o conectivo então. A, então, não B. É a primeira e a quarta coluna. Verdadeiro seguido de falso, ó, verdadeiro, temos aqui o verdadeiro seguido de falso, dará falso. Verdadeiro com verdadeiro, no então, fica verdadeiro. Falso com falso, fica verdadeiro. E falso com verdadeiro, fica verdadeiro. Bom, temos que negar essa sentença. Negando essa sentença, o falso fica verdadeiro, verdadeiro fica falso. Bom, para finalizar, temos que ter esta sentença com esta, unida pelo conectivo então. Vamos verificar? Verdadeiro com verdadeiro, o resultado é verdadeiro. Falso com falso, resultado verdadeiro. Falso com falso, resultado verdadeiro. E falso com falso, resultado verdadeiro. Ou seja, esta sentença, o resultado dessa sentença toda é uma tautologia. E o nosso item, ele está certo. Este item do CESP é julgado como certo. Tudo ok? Todos conseguirem acompanhar a brincadeira? Então você resolveu aí, ó. Estamos resolvendo aí pela tabela verdade. Passo a passo. Bom, minha gente, temos aí mais uma questãozinha aí resolvida. Para você ver aí, né, que não é tão difícil, não demora tanto. É claro que eu estou fazendo passo a passo explicando, você pode fazer isso mais rápido treinando, construir essa tabela. Vamos lá? Vamos para a próxima? Considerando que P e Q são proposições em que temos aqui o E, já sabe, o ou, o não e o então. Sejam os conectores lógicos que representam respectivamente e ou não e o então, e a condicional, assinale a opção que não apresenta uma tautologia. Bom, vamos ver aí o que é ou não tautologia. O caminho para responder isso são as tabelas verdade. Vamos fazê-las? A primeira sentença, a letra A. Para resolver a letra A, vamos verificar. Temos a sentença P, sentença Q, precisamos de P ou Q, e depois precisamos de P, então, P ou Q. Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, falso,
o ou. Sentença com ou fica verdadeira nos 3 primeiros casos, só o último é falso. E o último é então, o então da primeira sentença com a terceira. Verdadeiro com verdadeiro é verdadeiro, verdadeiro com verdadeiro dá verdadeiro, falso com verdadeiro dá verdadeiro e falso com falso dá verdadeiro. Isso aqui é tautologia. Pode ser provado de outra maneira, por conjuntos. A sentença P, então, P ou Q, é o mesmo que P está contido em P união Q. O então representa o está contido, enquanto o ou representa a união. Se você usar a ideia de conjuntos, ó, conjunto P, conjunto Q, você pode provar que é tautologia também, região 1, 2, 3 e 4. P é 1 e 2, já P união Q é 1, 2 e 3. Bom, 1 e 2 está contido em 1, 2 e 3, isso é totalmente verdadeiro. Logo é tautologia, verdade isso aqui. É incontestável. Logo é o quê? Tautologia. E o gabarito da nossa questão é letra A. Você pode provar pela tabela a verdade ou pode usar a ideia de conjuntos. Bom, as demais sentenças, né, não são tautologia. Tudo ok? Então, né, aqui tem espaço aí, depois você tenta resolver as demais, né, para provar que não é tautologia. Dizemos que uma sentença composta é uma tautologia se seu valor lógico é sempre verdadeiro. Considere que P e Q sejam proposições e Q, está aí ditos conectivos. Qual das sentenças compostas abaixo não é tautologia? Bom, agora a questão quer saber qual destas não é tautologia. Bom, a maneira de resolver já sabe, né? Você fazer a tabela. Vamos ver a letra A sentença P ou não P. Então vamos fazer P, não P, P ou não P. Essa sentença é tautologia? É a letra A, isso aqui. Verdadeiro, 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 falso. Aqui só tem uma proposição que é a sentença P. Então verdadeiro, falso, a negação fica falso, verdadeiro. E unindo pelo ou, não é? Verdadeiro com falso fica verdadeiro, falso com verdadeiro, verdadeiro. Isto aqui é tautologia. A nossa primeira sentença é uma tautologia. Só que a questão quer saber qual não é, tá bom? Vamos ver a segunda sentença, vamos pegar não, a negação disto. Bom, se eu negar isto, a negação disso, ó, de P ou não P. Se ali deu tautologia, essa aqui não dará, então o gabarito será isso aqui, ó. Já vimos P, verdadeiro, falso, foi feito isso, ó, não P, falso e verdadeiro. Bom, depois P ou não P dá verdadeiro, verdadeiro, que acabou de ser feito, e negando isto, eu vou ter uma contradição, que é a sentença falsa, falsa. Isso aqui é chamado de contradição. Essa é a sentença falsa, que não é tautologia. Logo, ó, voltando aí à nossa questão, qual das sentenças compostas abaixo não é tautologia? É a letra B, que justamente nega a letra A, que é tautologia. Bom, as outras sentenças, né, elas são tautologia. Tá bom? Serão tautologia. Se você quiser, você pode fazer e pode provar que as demais serão tautologias. A letra B não é tautologia, gabarito da questão, letra B. Então, fizemos aqui, ó, a demonstração e este é o gabarito da nossa questão. Bom, vamos para a próxima. Considerando todos os possíveis valores lógicos V ou F atribuídos às proposições A e B, assinale a opção correspondente a uma proposição composta que tem sempre valor lógico falso. Agora a questão quer saber qual é a contradição. Sentença com valor lógico sempre falso. Qual delas é uma contradição? Vamos ver se foi anotado aqui. Não, só foi dado espaço aí para a gente resolver, né? Então vamos começar a verificar aí qual é a contradição. Vamos ver se a primeira é contradição. Seria bom demais, né? Se der contradição logo na primeira. Tá bom? Então vamos pegar aqui a sentença A, a letra A é. Vamos começar com A e B. Depois temos que fazer o não B. Eu vou precisar também do não B, tá bom?
Aí depois eu vou ter que fazer o A e B. E em seguida, né, teremos que fazer o A e não B. E vamos finalizar fazendo A e não B ou A e B. Vamos ver aí se dá ou não contradição. Começando, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Próximo passo, negando B. Falso, verdadeiro, falso e verdadeiro. A e B. Só é verdadeiro quando os dois são verdadeiros. Ó. Só a primeira linha, A e B. As demais são falsas. Agora, A e não B. A e não B, você vai pegar a primeira e a terceira coluna. A coluna A e o não B. Verdadeiro com falso dará falso. Verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro. Depois falso e falso. Agora eu vou unir pelo ou essas duas colunas. Ó. Essas duas colunas. Verdadeiro com falso, que é a primeira, dará verdadeiro. Falso com verdadeiro, que é a segunda, dará verdadeiro. Falso com falso é falso. E falso com falso, falso na última. Tudo ok? Bom, a questão quer saber, né, a assinale correspondente à proposição composta que tem sempre valores falsos. Isto aqui não é uma contradição, isso aqui é chamado de contingência e não é gabarito. Se tem verdadeiros e falsos, é contingência. Vamos partir para a segunda. Vamos ver a próxima sentença. A e não B ou A. A e não B ou A. Veja que tem que fazer essa sentença primeiro. Essa é a próxima sentença, vamos conferir. A e não B ou A. Vamos ver aí o resultado? Vamos lá. Vamos fazer a tabela verdade? Vamos começar. A sentença começa com A, não o B, A e não B. Temos aqui, ó. Depois, A e não B, que já faremos antes, ou A. Então, vamos fazer aqui. Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Precisamos do não B, eu não fiz aqui, então vamos colocar o não B. Vai ficar falso, verdadeiro, falso e verdadeiro. Agora, A e não B. Está aqui, ó. A e não B. Você vai pegar a primeira e segunda coluna que eu fiz aí. Só é verdadeiro quando os dois são, então fica falso, verdadeiro, falso e falso. Bom, agora eu vou pegar esta coluna, unir pelo ou com a coluna A. Só é verdadeiro quando um deles é verdadeiro pelo menos. Então a primeira linha, verdadeiro com falso, fica verdadeiro. Verdadeiro com verdadeiro dá verdadeiro. Depois fica falso e falso. Isso aqui também é contingência. Tá vendo? Não temos ainda o gabarito. Essa foi a letra B. E demora, né? Então vamos lá voltar. Vamos para a letra C. A, E, não B ou A. A, E, não B ou A. A, E, não B ou A. Ou A. Vamos ver aí nossa sentença. Bom, vamos resolvendo. Vamos fazer. Vamos ver aí como é que fica. Vamos lá. Então vai ficar A, B, não B ou A. E finaliza com A, E, não B ou A. Ou A. Resultado, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. A negação de B, falso, verdadeiro, falso e verdadeiro. Agora, unindo pelo ou, ó, a primeira coluna com a terceira. Verdadeiro com falso com verdadeiro, verdadeiro, falso e verdadeiro a última. Agora vamos unir com E. Quais colunas? Esta com a coluna A. Com a coluna A. Se você observar, ó, verdadeiro com verdadeiro dará verdadeiro, V com V dá verdadeiro, e depois dá falso e falso. A sentença também é uma contingência. Mais uma contingência.
Então a alternativa ou é letra D ou é letra E. Trabalhoso, né? Mas infelizmente é o caminho para você encontrar. Bom, a sentença é A e não B, e não A ou B. A e não B, e não A ou B. Então vamos fazer aí. Temos um espaço aí para fazer. Vamos ter que fazer. Ver se a gente apaga aqui, né, para poder. Vamos, né, tentar fazer a sentença. Temos aqui, ó, já temos essa parte. Ó, temos essa parte aqui, que é o que eu preciso para fazer a letra D. E temos a outra parte, né? Vamos fazer aqui no cantinho, ó. Vamos fazer essa parte aqui também. Já temos essa. Vamos fazer essa daqui. Né? Aqui, não A ou B. Vamos ver o resultado dela. Depois a gente une essas duas. Não A ou B vai ficar, vamos colocar aqui o não A. Fica falso, falso, verdadeiro e verdadeiro. Então vamos fazer esse aqui, né? Ou a sentença B. Vamos ver aí, falso com verdadeiro vai ficar no ou, fica verdadeiro, falso, verdadeiro e falso. Bom, agora eu vou unir essa sentença com esta, unindo pelo e. Então, ó, unindo essas duas sentenças, resultado, pelo e, a sentença vai ficar, a primeira, falsa, verdadeiro com falso vai ficar falso, falso com verdadeiro vai ficar falso, verdadeiro com falso vai ficar falso e falso com falso fica falso. Então, ó, isto aqui é uma contradição e o gabarito dessa questão é letra D. Tudo ok? Todos conseguiram acompanhar? Maldade, né? Mas tem que fazer a tabela de cada um para provar que ela é a contradição. Então está feito a nossa sentença, contradição, letra D. Então vamos passar adiante. Mais uma questãozinha aí. Denomina-se contradição a proposição composta que é sempre falsa, independendo do valor lógico de cada uma das proposições. Assinale a alternativa que apresenta uma contradição. Estão vendo aí quanto aparece isso em prova? Qual delas é contradição? P e Q. A primeira sentença é P e Q. Isso aqui é contradição? Não, porque o E é verdadeiro, bastando que as duas sejam. E a primeira linha fica verdadeira. Essa aqui não é contradição. É fácil ver isso. Q ou não P. Do mesmo jeito, ó. Vamos verificar se é contradição. Ó, P, Q. A segunda. Eu vou precisar do não P, eu vou precisar do não Q. Vamos fazer aqui, ó, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, não P, falso, falso, verdadeiro, verdadeiro e falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. Então, na letra A, quando ele diz P e Q, você vai ver que o resultado vai ficar verdadeiro para esse e falso para os outros. Ó. Então, não é uma contradição, porque tem um verdadeiro. Se eu fizer a letra B, que é Q ou não P, você vai pegar a segunda coluna, tá? A segunda coluna que é o Q, com a terceira que é o não P. Bom, Q ou não P. O ou será falso quando os dois são falsos, caso contrário, verdadeiro. Então vai ficar V, F, V e V. Também não é contradição. Bom, se eu fizer letra C, ou P ou não Q, isso aqui também não vai ser contradição, né? Por quê? Vamos ver se dá contradição. Ó, P ou não Q, você vai pegar a primeira coluna com a quarta coluna. E se eu unir pelo ou, a primeira fica verdadeira, a segunda fica verdadeira, a terceira falsa e a última verdadeira. Agora, se eu pegar, né, a letra D, ó, também não dá contradição. Não P e Q. Não P e Q, o resultado vai ser não P e Q. Você vai ter, ó, falso, falso, verdadeiro e falso. A contradição é essa daqui, ó, P e não P. Não P e P. Isto aqui vai ser a união de verdadeiro com falso, falso com verdadeiro unido pelo E. Veja que o resultado disso aqui é falso e falso. Então a sentença que é contradição
é não P, E, P. Gabarito da questão, letra E. Pronto? Nada fácil, né? Tem aí o espaço para resolução. Bom, minha gente, encerramos aí mais um bloco de questões. Eu espero que você, tenha gostado aí e treine. Não é difícil, é repetitivo. Agora, é claro que tem que ter habilidade para conseguir fazer essas tabelas e provar se a sentença é tautologia, se a sentença é contradição ou se é uma contingência. Até o nosso próximo encontro aí com mais questões de prova de concurso.